Pronto. Oi, vão. Eu só não coloquei da semana passada, mas vão, tá? Já, inclusive já me pediram isso também. Ligações. Agora que a gente deu uma olhada nas características dos átomos, a gente pode discutir as formas de ligação química. Estudo das ligações. Vamos começar com essa perguntinha aqui. Antes da gente falar da ligação iônica, da ligação covalente, vamos tentar trazer para a nossa compreensão o que significa como que a gente interpreta, né? Como que a química interpreta uma das coisas mais comuns que acontecem na natureza, que é os átomos se associarem. Desde lá de muito antes de da gente entender a química como ela é, os químicos tipo Dalton, o próprio Lavoisier, eles já tinham noção do que era um átomo e o que era uma molécula. Essa ideia de átomo e molécula ela é uma ideia até que relativamente antiga. E, obviamente, muitos dos químicos tentavam entender o que motivava, que tipo de fator governava a associação de átomos. Outra questão também que incomodava os químicos, isso lá para o século XVI, XVII, é tentar entender por que alguns elementos são encontrados na natureza isolados. Né? Os primeiros elementos que a gente encontra na natureza que não estão associados a outros átomos são o hélio e o neônio. Foram os dois primeiros a serem descobertos. Depois, com o passar do tempo, eles foram descobrindo os outros elementos: o argônio, o xenônio, o radônio e o criptônio. Esses elementos, que foram descobertos ao longo do tempo, foram chamados de nobres. E esse conceito é um conceito que dá uma puta de uma polêmica toda vez que a gente fala sobre ele. Nobre não tem nada a ver com caro. Na química, nobre não tem nada a ver com caro. Nobre na química é sinônimo de não interagir com outras coisas. Tipo assim, se você quer fazer uma analogia com alguma coisa que você já ouviu falar, pensa na nobreza. A nobreza é aquela classe lá da Idade Média dos caralho que não se mistura. Eles ficam lá no castelinho deles, entre si. É mais ou menos essa ideia que a gente tem de nobreza. Então, o estudo de ligação química, ele tem duas perguntas para serem respondidas. Três. Primeira, por que que alguns átomos se ligam e outros não? Segunda, o que um átomo ganha ao se ligar? Qual é a vantagem que a natureza oferece para esse átomo ao se ligar? Segundo, terceiro, como ele se liga? Como ele se liga? Então, a gente vai se propor a fazer o quê hoje? Tentar responder as duas primeiras perguntas, né? Por que que tem elemento que não se liga e qual a vantagem que o elemento tem ao se ligar? Depois a gente estuda como. Aí tem ligação iônica, ligação covalente. Aí é uma outra questão, tá bom? Então, eu acho que para a gente responder as duas perguntas, né? Por que que alguns átomos não se ligam? E, e qual seria a vantagem que algum átomo tem ao se ligar? Acho que a gente pode conceituar a estabilidade. Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar uma moléculazinha formada só por dois átomos, ó. Eu vou pôr aqui um átomo e um outro átomo. Não, peraí. Primeiro eu vou colocar eles separadinhos. Isso aqui é um átomo, isso aqui é um outro átomo. Aqui tenta imaginar o seguinte, ó, pessoal. Isso aqui é o núcleo do átomo
E aqui você tem a eletrosfera. Aqui eu tenho um outro núcleo do átomo e a eletrosfera. Nesse meu desenho, eu estou colocando os átomos ainda separadinhos, tá vendo? É que eles não formaram nenhuma ligação química. Agora, gente, vamos lembrar um pouquinho de umas coisas lá da física. A gente sabe que o átomo é composto por cargas elétricas, prótons e elétrons. Se o átomo é composto por cargas elétricas, você concorda que quando dois átomos estão próximos, essas cargas podem interagir? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu posso ter uma interação onde o núcleo de um átomo atrai os elétrons do outro. Então você teria uma força de núcleo com a eletrosfera do outro. E vice-versa. O núcleo da esquerda atrai a eletrosfera da direita? Sim, mas o núcleo da direita atrai a eletrosfera da esquerda. Ah, professor! Então é por isso que os átomos se ligam? Calma, calma. De fato, quando os átomos se aproximam, rola uma força de atração, mas também rola uma força de repulsão. Porque, gente, o núcleo de um átomo pode repelir o núcleo do outro. A gente não pode esquecer disso. E a eletrosfera de um átomo pode repelir a eletrosfera do outro. Então eu tenho aqui uma espécie de jogo de forças. Por um lado, eu tenho forças que mantêm os que tendem a atrair os átomos, que são essas setinhas que estão em vermelho. Mas, por outro lado, eu tenho as forças repulsivas. Eletrosfera, eletrosfera e núcleo, núcleo. E aí a questão é a seguinte: dependendo da distância entre os átomos, essas forças, uma dessas forças pode predominar. Você tem horas que as forças de atração são predominantes. Quando as forças de atração são predominantes, a tendência é que os átomos se aproximem. Mas eles não podem se aproximar demais. Porque se eles se aproximarem demais, essa força de repulsão, ela começa a falar mais alto. Então, assim, é uma coisa muito esquisita, porque o átomo ele não quer ficar nem tão longe do outro, mas também não quer ficar nem tão perto. Existe uma distância ideal. E essa distância ela tem a ver com energia. Então vamos entender isso da seguinte maneira. Toda vez que esses átomos se aproximam ou se afastam, existe aqui entre eles uma energia potencial. Essa energia ela pode ficar maior ou menor, dependendo da distância. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai representar um gráfico, e aí você vai entender o que é estabilidade. Vocês viram que até agora eu não falei nada de octeto, hein? Não me venham com essa história, por favor. Energia potencial, que é a energia dos átomos, em função da distância. Hum, aqui, ó. Observa o seguinte: o meu gráfico ele tem aqui um eixo Y, que é o eixo da energia, e tem o eixo X, que é o eixo da distância. Observa que o gráfico ele vai tá na parte de baixo do eixo Y, ó, tá? O que esse gráfico vai mostrar? A energia dos átomos. A energia dos átomos. Eu vou desenhar aqui, depois a gente entende. Esse aqui, ó. Esse gráfico já caiu no Enem duas vezes, tá? Com perguntas diferentes em cada uma das vezes, mas já caiu duas vezes. Esse gráfico é um gráfico que mostra a energia de um sistema formado por dois átomos em função da distância entre eles. Tudo bem? Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês agora. Você tem que ficar olhando no gráfico, tá? Cadê o. Ah, eu deixei lá na outra sala. Não tem problema.
que vocês poderiam dizer para mim sobre a energia dos átomos quando eles estão a uma distância muito grande um do outro? Dá uma olhada aqui no gráfico. Isso é uma habilidade que o Enem explora, interpretação de gráfico. Então a pergunta é: baseado no gráfico, o que eu posso dizer sobre a energia desses átomos quando eles estão a uma distância muito longa, muito grande? Tende a zero. Ela é negativa, tá vendo que ela está abaixo do zero? Mas aparentemente ela está tendendo a zero. Isso significa que, se eu afastar esses átomos a uma distância infinita, completa a frase, a energia vai tender a zero. Quanto mais longe está o átomo do outro, mais a zero está a energia. Ah, professor, mas isso é bom ou ruim? Isso não é nada. É só zero. Agora, se eu pegar os átomos que estão a uma distância grande, grande, e começar a diminuir a distância, o que começa a acontecer com a energia? Diminui a distância, a energia vai caindo, caindo. Ou seja, o átomo vai perdendo energia quando se aproxima do seu amigo. Ele está ficando feliz, está ficando estável. Gente, toda vez que uma coisa perde energia, ela aumenta a estabilidade. A gente não estava discutindo aqui a afinidade eletrônica como sendo o quão feliz um átomo é porque perdeu energia? Então entendam que estabilidade é sinônimo de energia baixa. Então, à medida que os átomos vão se aproximando, a energia deles vai diminuindo. E observa que esse gráfico ele mostra que tem um ponto específico aqui, ó, em que a energia dos átomos é a menor possível, tá? Para eles terem essa energia, eles precisam estar a uma certa distância do outro, um do outro. Tá vendo essa distância aqui? A gente pode chamar essa distância de distância ideal. De ideal em que aspecto? É a distância em que os átomos estão, que eles estão mais felizes possível. Ó, isso é um recado da natureza para você. Isso é um recado da natureza para você. O que começa a acontecer com a felicidade quando os átomos começam a ficar muito junto um do outro? Então, ó, nem muito longe, nem muito perto. Tem uma distância ideal. Essa distância é a distância da ligação química. Essa distância é a distância perfeita para os átomos estarem. Quando os átomos estão a essa distância, a gente diz que a ligação química foi estabelecida. Então, o que diabo é uma ligação? É uma distância na qual os átomos apresentam a menor energia que é possível. Então, a ligação existe para quê? Para que existe uma ligação? Para baixar o átomo, baixar a energia do átomo. Para baixar a energia do átomo. Ah, professor, mas pera um pouquinho. Tem átomo que não precisa se ligar. É verdade. Por que será? Porque a energia dele já é baixa. Tá tudo explicado. O gás nobre não se liga, não é porque tem porra de 8 elétrons. Só que nós vamos falar depois sobre essa questão. O gás nobre não se liga porque ele é um átomo cuja energia dele já é baixa. Já é baixa. Ele já está numa condição de estabilidade. Ele não vai procurar nenhum processo para abaixar a energia dele porque ela já está no mínimo possível. Já elementos como o sódio, o lítio, o carbono, blá, 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 tudo que não é gás nobre, tem energia mais alta. Então vai buscar uma forma de abaixar a energia. Nessa busca de abaixar a energia, você tem a ligação. Então a gente vai dizer o seguinte, ó, baseando-se tudo nisso aqui. A ligação química é um processo
e diminui a energia dos átomos, diminui a energia dos átomos, gerando estabilidade, tá? Tudo que acontece na natureza de forma espontânea gera a estabilidade do sistema. Tudo que acontece na natureza de forma espontânea gera estabilidade, tá? Isso, quando eu falo tudo, é tudo mesmo, tudo mesmo. Processos na biologia são assim, processos na física são assim, tá? Né? A gente pode pegar da biologia um processo espontâneo. É que no caso da osmose, a osmose é um processo espontâneo, mas ele não tem a ver muito com energia, porque ele é um processo físico. Eu vou citar um outro processo que é espontâneo, que é a respiração celular. A respiração é espontânea. Ela gera energia. Ao gerar energia, ela vai produzir coisas mais estáveis. Agora, pega um processo contrário à respiração. Fotossíntese. A fotossíntese absorve energia. Sem a energia da luz, eu não faço fotossíntese. Então, isso indica que a fotossíntese é um processo não espontâneo. Ela vai produzir coisas com mais energia, glicose. Entende como tudo parece que existe uma lei que rege tudo. Só que a gente não tem clareza dessa lei quando fica estudando as coisas separadas. Depois você vai percebendo aos poucos. Na escala micro é a mesma coisa, tá? Outra coisa importante, gente, quando acontece a ligação, como que ficam essas forças, né? Porque eu falei para vocês aqui, as forças elas podem ser de atração, mas podem ser de repulsão. Curiosamente, gente, nessa distância aqui, há um equilíbrio de forças. As forças que manteriam os átomos se aproximando e as forças que manteriam os átomos se afastando, elas atingem uma espécie de equilíbrio. Então a molécula, ela fica assim, ó. Imagina que a minha mão, cada mão é um átomo, tá? Imagine que esses átomos, eles não ficam parados assim, ó. Eles ficam fazendo assim, ó, vibrando. Atrai, repele, atrai, repele, atrai, repele, atrai. Fica fazendo isso aqui, ó, tá? Oscilando, tá? Então eu vou escrever assim, ó. Na distância de ligação, na distância ideal, na distância ideal, há um equilíbrio, há equilíbrio das forças repulsivas e atrativas. Beleza? Uma terceira observação que a gente poderia fazer pensar nesse evento relacionado com gás nobre. Ah, gás nobre não se liga. Então, na nossa perspectiva, o que que isso significa? Se gás nobre não se liga, é porque gás nobre já tem estabilidade própria. Então, ó, os gases nobres são átomos estáveis, mesmo sem ligações. Ô, gente, essa história de que gás nobre não se liga também não é bem 100% verdade.
Hoje já existem alguns processos em laboratório onde você consegue projetar moléculas que têm átomos de gás nobre. Não são todos os gases nobres que fazem isso, alguns fazem. Então, mesmo essas substâncias, né, que a gente diz ou que a gente estuda como sendo quimicamente estáveis, eu consigo ainda provocar algum tipo de reação em algumas circunstâncias. Tá bem? Aí tinha uma outra coisa que eu precisava falar. Nossa, era tão importante. Não sei. Alguém quer perguntar alguma coisa por enquanto? Pra ver se eu lembro que. É que, nossa, agora eu tô com um pouco de agonia. Deixa eu lembrar o que era. Ah, lembrei, puta. A última vez que caiu esse assunto no Enem, ele mostrou esse gráfico e falou um pouco sobre esse formato da curva aqui, ó. Então eu queria discutir algumas outras coisas aqui. Imagina então que os átomos estão ligados. Pum, ligou. Formamos a molécula. Agora, esses dois átomos juntos estão com energia aqui. Ô, gente, será que eu conseguiria agora quebrar a ligação dos átomos? Veja, eu não quero saber se a ligação é iônica, se é covalente, se é dupla ou simples. Eu estou estudando ligação de uma forma que eu nunca estudei na minha vida, olhando para a ligação como um fenômeno energético. Então vamos tentar esquecer o octeto, esquecer aquelas coisas que vocês já sabem. A pergunta é: será que seria possível eu romper uma ligação que já foi estabelecida? Sim, a resposta é sim, eu consigo. O que que eu precisaria fazer como agente externo para quebrar a ligação? Eu tenho que dar energia. Por quê? O gráfico me explica. Veja, separar os átomos, como o Matheus falou no começo da história, quando eu separar os átomos, significa que a energia deles vai estar valendo quanto? Zero. Porque o que que é separar os átomos? É fazer com que a distância entre eles seja infinita. Então, ó, esse gráfico está mostrando para mim, gente, que quando a distância vai indo muito longe, ó, vai indo, ficou foda, né? Quando a distância vai muito longe, ó, a energia começa a ir para zero, não é? Então, separar uma ligação, quebrar uma ligação, consiste em pegar a energia dos átomos que está aqui, ó, e fazer isso, ó. Eu tenho que aumentar a energia dos átomos. Para conseguir fazer esses caras ficarem mais longe um do outro, eu preciso dar mais energia. Então veja, vamos escrever coisas aqui, ó. A quebra de ligações, a quebra de ligações requer a absorção de energia pelos átomos. Requer a absorção de energia pelos átomos. Ô, gente, sabe como é que a gente vai chamar essa energia lá na aula de termoquímica? Entalpia de ligação. Entalpia de ligação é o nome que a gente dá para a energia necessária para quebrar uma ligação entre átomos, tá? Agora eu quero que vocês me digam uma coisa. Aponta para mim aqui no gráfico onde está essa energia de para quebrar. Quanto ela vale? Ela, para você descobrir essa energia, você tem que pensar o seguinte, ó, os átomos estão aqui, não estão? Juntinhos, felizes da vida. Eu quero levar eles para que nível de energia? Zero. Então, para que eu consiga sair daqui e levar a energia dos átomos a zero, eu preciso doar para o átomo exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Essa diferença aqui, ó, gente, ela mostra a energia de ligação da molécula. Agora veja bem, olha que legal que dá para
brincar com as coisas. A nossa atmosfera, ela tem uma composição predominantemente de nitrogênio, né? Quase 80%. A gente até fez um exercício de gases na aula de ontem, né? Que falava sobre isso. E o oxigênio é um elemento mais raro na atmosfera, sendo que ele está sempre produzido, né? Ele é produzido pelos vegetais, pelos organismos que fazem fotossíntese e também é consumido. Uma das explicações para a gente ter tanto nitrogênio na atmosfera é que as ligações entre os nitrogênios são mais fortes do que as ligações entre oxigênios. Não sei se vocês lembram, o nitrogênio e o oxigênio. Nitrogênio e oxigênio. A molécula de nitrogênio, ela é mais difícil de ser quebrada do que a molécula de oxigênio. Explica para mim por que que isso acontece, mas usando o conceito de energia. Por que que a ligação do nitrogênio é mais forte? A ligação do nitrogênio é mais forte, gente, porque esse buraco aqui, ó, no caso do nitrogênio, é maior. Porque a questão que vocês precisam entender é o seguinte: quanto maior o tamanho desse buraco, mais difícil vai ser para você quebrar a ligação. Quanto maior for o tamanho desse buraco, mais energia você tem que dar para a molécula para ela quebrar. Então, as moléculas que são quimicamente estáveis, elas têm essa energia muito lá embaixo, ó. Para você conseguir desfazer a molécula, você vai ter que gastar muita energia, tá? Moléculas, por exemplo, que são instáveis, né? Vamos pegar uma molécula que é muito famosa, que é instável. O próprio ozônio. O ozônio é uma molécula mais instável. Então, a energia necessária para você quebrar uma ligação aqui é menor, tá bom? Beleza? Alguns têm, por exemplo, é que na verdade esse gráfico ele não é específico para um átomo, né? Ele é específico para um sistema, exatamente. E assim, obviamente, eu estou colocando um sistema só com dois átomos. Mas, por exemplo, imagina uma molécula que tem cinco átomos, seis átomos. Você vai ter uma energia muito mais complexa ali, tá? Agora, onde que entra a história do octeto? A história do octeto ela começa a entrar a partir deste ponto aqui. Por quê? O que que os químicos fazem então? Bom, eu entendo que estabilidade tem a ver com energia baixa. Fechou. Mas a pergunta é: como é que o átomo consegue atingir essa situação? De que maneira os átomos aproximam? Os átomos vão se aproximar, gente, e nessa aproximação vai haver uma interação entre os átomos. Então vou escrever assim, ó. Uma ligação química ocorre, uma ligação química ocorre a partir da interação entre átomos. A partir da interação entre átomos. O que que significa isso, gente? De alguma maneira, os átomos vão trocar elétrons, um átomo pode receber elétron, o outro pode ganhar, doar, perdão. Quando a gente fala de interação, é isso. De alguma maneira, na hora que os átomos se aproximarem, vai haver uma modificação na eletrosfera. É sobre isso que eu estou falando aqui, tá? Outra coisa importante, gente. Essa interação ocorre apenas na camada de valência dos átomos.
Então, a gente está construindo um cenário, né? Qual é o cenário? Eu tenho dois átomos com uma energia, sei lá, alta, e aí esses átomos vão se aproximando, a energia vai abaixando. No momento que esses átomos estão numa distância ideal, vai haver uma interação entre as camadas de valência, né? Quando a gente fala de interação nos átomos, é sempre na camada mais externa. Então, a camada mais externa de um átomo vai interagir com a camada mais interna do outro, com a camada mais externa. A gente poderia representar isso de uma maneira bem tosca, como assim, ó, gente? Ó, tipo aqueles desenhos, diagrama de Venn que chama, né? Dos conjuntinhos lá, manja? Chama diagrama de Venn, né, ó? Tipo isso aqui, ó. Tá? Quando a gente fala de interação, é disso aqui, ó. Agora eu não tenho mais dois átomos. Agora eu tenho uma molécula. E aqui é que está a sacada, ó. É essa interação que a gente quer descobrir. Que tipo de interação é essa? Para resumir, né, que a gente vai discutir caso a caso, essa interação ela pode ser do tipo iônica, covalente ou metálica. E, gente, não aqui, pelo amor de Deus, tá? Não basta saber aquelas coisas tosca. Ah, iônica metal com metal. Isso não vai levar você a lugar nenhum. A gente sabe, sim, que numa ligação iônica vai haver transferência de elétrons. Então, se você quiser decorar alguma coisa sobre ligação iônica, decora isso, é melhor. Porque se você decorar isso aqui, você de cara decora o estado de metal e não metal. Porque pensa comigo, ó. Se é uma transferência, tem alguém que doa e tem alguém que ganha. Quem doa? Metal. Quem recebe? Não metal. Então é muito melhor você memorizar isso do que metal com não metal. Qual a diferença significativa entre uma ligação iônica e uma covalente? Na ligação covalente, os átomos não vão trocar elétrons, não. Não vai ter um átomo doando e o outro recebendo. Na verdade, os átomos vão juntar as suas eletrosferas e vão passar a usar ao mesmo tempo alguns elétrons. Então, por exemplo, eu tenho um elétron que você pode usar. Você tem um elétron que eu também posso usar. Então, eu uso o meu elétron e o seu, e você usa o seu elétron e o meu. Vocês entenderam? É o que a gente chama de compartilhamentos de elétrons. A ligação covalente é um compartilhamento. Ó, como fica fácil se você memorizar a coisa certa. Se é um compartilhamento, só vai compartilhar quem tiver necessidade de usar também. Então, na ligação covalente, você não vai ver metal compartilhando elétron. Metal não compartilha elétron porque metal só sabe doar. Para haver compartilhamento, os dois átomos têm que querer elétrons. Eu quero elétron, você também quer. Então eu não vou te dar elétron, você não vai me dar. Então vamos cada um usar um do outro. Por isso que a gente fala lá na escola que ligações covalentes são entre ametais, porque os dois precisam receber elétrons, tá? E a ligação metálica, ela é um mar de elétrons livres numa estrutura cristalina. Numa estrutura cristalina. Isso aqui é um pouco mais difícil de explicar, mas eu vou explicar também. E essa explicação que eu tô dando, gente, é uma explicação tipo superficial, tá? Depois a gente vai analisar caso a caso.
Mar de elétrons livres numa estrutura cristalina. Misericórdia. Como é que eu vou entender isso? Vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que um átomo de metal, outro átomo de metal, outro átomo de metal, outro átomo de metal, outro, vários átomos de metal, todos eles acumulados assim, ó. Então o que acontece? Você tem lá uma interação entre as eletrosferas. Só que no metal acontece uma coisa meio loucaça. Por quê? Tá vendo esse átomo de metal aqui, ó? Ele quer perder elétron. Só que em volta dele, todos os outros átomos também querem perder. Então fica um empurra-empurra de elétron. Você já... A melhor imagem que eu tenho para essa história é: vocês já brincaram de batata quente? Batata quente, quente. Imagina várias. Imagina que a gente fizesse uma brincadeira aqui na sala. Eu vou dar para vocês, para alguns de vocês, umas bolinhas. Para metade da sala eu dou bolinhas. E aí a brincadeira é a seguinte: você vai pegar a bolinha na mão e jogar para outra pessoa. Imagina todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. Eu jogando a bolinha para você, você jogando para mim, você jogando. As bolinhas vão ficar meio que assim, ó, circulando entre nós. É exatamente assim que ficam os elétrons entre os metais. Quando você começa a ligar metal, 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 o elétron ele fica meio perdido, ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe se ele vai para um lado, se ele vai para o outro, se ele vai para cima. Então ele fica se mexendo na estrutura. Se a gente conseguisse olhar para a estrutura de um metal microscopicamente, a gente ia ver um monte de elétronzinho livre. A analogia que a gente busca para fazer a gente entender um pouco melhor isso é usar o termo mar de elétrons. Como se os elétrons formassem uma estrutura que fica se movimentando no meio dos átomos, tá? Isso é de um mar de elétrons livres numa estrutura cristalina. Beleza? Eu acho que por hoje deu. A próxima aula nossa a gente começa a falar de ligação iônica. Tá bom, gente? Transferência de elétrons. Ok? Fala, Matheus. Não é que sai daí, daí é que sai a condutividade. Porque, tipo, esses elétrons, eles ficam meio zoados ali. Se você ligar na tomada, aquilo vira um campo elétrico. E aí os elétrons vão todos para um lado. Hoje não. Ô, gente, hoje eu tenho médico, tá?